Qual a sua dor? Qual o seu sofrimento? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e inspiradoras da Bíblia. É a história de um homem que, mesmo diante das piores tragédias, nunca perdeu sua fé. A história de Jó é um verdadeiro exemplo de integridade, esperança e confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Você já passou por momentos de dor profunda? Momentos em que parecia não haver saída? Jó experimentou isso ao extremo, e hoje vamos descobrir como ele enfrentou a maior provação de sua vida. Antes das tragédias, Jó era um homem abençoado e extremamente próspero. Ele era conhecido por sua integridade, caráter justo e temor a Deus. Sua vida era um reflexo de sua fé, e ele se destacava não apenas por sua riqueza material, mas por seu compromisso espiritual. Jó possuía vastas terras, incontáveis rebanhos de ovelhas, camelôs, bois e jumentas, e muitos servos que trabalhavam para ele. Além disso, Jó tinha uma família numerosa, com 10 filhos que ele amava profundamente. Ele orava constantemente por eles, sacrificando em seu favor, preocupado com a pureza de seus corações. Mas Jó não se apegava aos seus bens, ele sabia que tudo era uma bênção de Deus. Ele vivia com o coração grato, ciente de que suas posses não definiam sua identidade. Jó entendia que, acima de tudo, a sua verdadeira riqueza estava na sua relação com Deus. E foi justamente essa fé inabalável que se tornou a maior força de Jó quando tudo mudou repentinamente. De um momento para o outro, a vida de Jó foi completamente destruída. Em um só dia, ele recebeu uma sequência de notícias devastadoras. Seus rebanhos foram roubados por saqueadores, seus servos foram brutalmente assassinados, e uma tempestade violenta derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando a todos. Imagine a dor de perder tudo o que você construiu, e ainda pior, perder todos os seus filhos de uma só vez. A dor que Jó sentiu era indescritível. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto, caiu ao chão e chorou amargamente. Mas, mesmo diante de um sofrimento inimaginável, Jó não deixou a dor paralisá-lo. Em vez de se revoltar contra Deus, ele se prostrou e adorou, dizendo: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essa declaração de fé mostra que Jó não se apegava ao que possuía, mas ao Deus que lhe deu tudo. Ele nos ensina que, mesmo quando perdemos tudo, nossa confiança em Deus deve permanecer inabalável. Não é fácil louvar a Deus na dor, mas Jó nos lembra de que é precisamente nesses momentos que nossa fé é testada e fortalecida. Como se as perdas materiais e familiares não fossem suficientes, Jó foi acometido por uma enfermidade terrível. Úlceras dolorosas cobriam seu corpo da cabeça aos pés, e ele se sentava no chão, entre cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica, numa tentativa desesperada de aliviar a dor. Sua dor física era tão intensa quanto sua dor emocional. Ele estava no auge do desespero, sem conforto, sem alívio e sem nenhuma perspectiva de melhora. Seus amigos, ao vê-lo nessa situação, ficaram tão chocados que mal podiam reconhecê-lo. Eles se sentaram ao seu lado, em silêncio, por 7 dias. Mas esse silêncio não era um apoio verdadeiro, era uma ausência de palavras, uma incapacidade de compreender o sofrimento profundo de Jó. Esse momento destaca algo muito importante. Muitas vezes, a dor pode nos isolar, e as reações daqueles que estão ao nosso redor nem sempre são de empatia ou apoio. Jó estava sozinho em sua luta, e mesmo assim, ele não se permitiu ser consumido pela autopiedade. Ele nos ensina que, por mais difícil que seja, a dor não deve nos paralisar, e nossa dependência de Deus deve ser total, mesmo quando não conseguimos ver uma saída. Jó estava num ponto crítico, questionando a razão de tanto sofrimento. Ele lamentava sua própria existência, desejando nunca ter nascido. Em sua angústia, ele clamou a Deus, mas não encontrou respostas imediatas. A sua esposa, ao ver o estado deplorável de Jó, lhe deu um conselho que refletia o desespero: amaldiçoa a Deus e morre. Esse conselho, motivado pela dor e frustração, é um exemplo de como, em momentos de crise, podemos receber influências negativas que nos afastam de Deus. Jó, porém, respondeu com sabedoria e firmeza: aceitaremos o bem de Deus, e não o mal. Essa resposta reflete sua profunda convicção e fé em Deus. Ele não permitiu que o conselho negativo de sua esposa abalasse sua crença. Jó nos ensina que, em meio à dor, não podemos deixar que palavras de desânimo tirem nosso foco de Deus.
Devemos estar atentos aos conselhos que recebemos e permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ruir. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ao verem seu sofrimento, não o confortaram. Ao contrário, começaram a acusá-lo, sugerindo que ele estava sofrendo por algum pecado oculto. Eles acreditavam que o sofrimento era um castigo direto de Deus, um resultado de alguma falha moral. Esses amigos não eram capazes de compreender que o sofrimento de Jó não era uma punição, mas uma prova de sua fé. Eles tentaram convencer Jó de que ele precisava se arrepender de algo que ele nem havia feito. Jó, porém, se manteve firme em sua integridade. Ele sabia que seu coração estava limpo diante de Deus e que, apesar de toda dor, sua fé permanecia inabalável. Ele não se deixou influenciar pelos julgamentos e palavras duras de seus amigos. Em vez disso, declarou com convicção: "Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra." Essa afirmação poderosa revela a fé inquebrantável de Jó e a sua certeza de que Deus era justo, mesmo que ele não entendesse o porquê de tanto sofrimento. Jó nos ensina que, quando tudo parece perdido e somos julgados injustamente, devemos nos agarrar ainda mais à nossa fé e à certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Depois de toda dor, sofrimento e questionamentos, Deus finalmente se revelou a Jó de forma majestosa, falando do meio de um redemoinho. Deus não deu respostas diretas a todas as perguntas de Jó, mas mostrou-lhe a grandiosidade e a complexidade de sua criação. Deus lembrou Jó de que seus planos são muito maiores do que podemos compreender e que há mistérios além do entendimento humano. Jó, diante da grandeza de Deus, se humilhou e reconheceu a sua limitação. Ele se arrependeu de ter questionado a sabedoria divina e aceitou que Deus estava no controle de tudo. Em reconhecimento à fidelidade de Jó, Deus restaurou sua vida de maneira extraordinária. Ele abençoou Jó com o dobro de tudo o que ele possuía antes. Jó teve mais filhos, viu sua riqueza ser multiplicada e sua saúde restaurada. Ele viveu muitos anos, contemplando a bênção de ver sua família crescer, filhos, netos e até bisnetos. A restauração de Jó nos lembra de que, quando mantemos nossa fé e dependência total em Deus, Ele pode transformar até as situações mais sombrias em algo belo e restaurador. A história de Jó é um exemplo poderoso de que ser íntegro e fiel não significa estar isento de dificuldades. Ela nos ensina que devemos confiar em Deus não apenas nos tempos de abundância, mas também nos momentos de dor e escassez. Jó não se apegou aos seus bens materiais, não deixou a dor paralisá-lo, e mesmo diante de conselhos negativos e julgamentos injustos, ele manteve sua convicção em Deus. Ele nos ensina a depender totalmente de Deus e a confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle e tem um propósito maior. Que possamos, assim como Jó, enfrentar as provações da vida com fé, integridade e confiança plena em Deus. E lembre-se, as circunstâncias não definem quem somos, mas nossa fé em Deus, sim. Se esta história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras de fé e superação. Até o próximo vídeo.